aquela mentirinha, mesmo que pequenininha, pode estar destruindo o seu relacionamento. Por que que isso acontece? A mentira, vale pensar, o que é mentira? Mentira é o contrário da verdade, né? É a oposição. Agora, o que é verdade também, pra gente pensar, tem que relativizar um pouquinho, mas claro que tem os limites. Vamos lá, a mentira, ela lesa, já vou explicar melhor o que é a mentira, né? Vamos tentar explicar isso. Mas a mentira, ela lesa a confiança, ela machuca a confiança da relação. Então, quando um mente e aquela mentira é descoberta, gera um afastamento, porque eu deixo de confiar mais nela ou ela em mim, porque a gente já não está agindo com transparência. Então, na mentira a gente tem fatos, situações, acontecimentos que são encobertos. Ou porque às vezes a gente vai chamar de omissão, né? É quando a gente... Não, mas não é que eu menti, eu só deixei de falar. Né? Que também é muito perigoso, a gente vai botar dentro desse pacotão da mentira. Né? Mas a mentira é aquela coisa que foi encoberta. Então, assim, às vezes eu tive que dizer uma outra coisa para não dizer o que de fato era. Então, a verdade é o que aconteceu, são as situações. Claro que isso vai ter uma certa relativização, porque às vezes o que eu percebo de um jeito, ela pode perceber de outro. E acho que tem um passo antes, né? Às vezes começam-se com pequenas mentiras, pequenas omissões, e isso acaba se tornando um hábito. Eu menti a respeito de algo pequeno. É perigoso? Porque quando eu tiver uma outra situação que eu não me sinta confortável, de repente, para um embate, né, para uma discussão, para uma conversa, para um diálogo, eu acabo mentindo. É uma mentirinha, né? Mas o quanto isso pode condicionar a pessoa a estar sempre naquele comportamento como uma fuga para fugir de certas situações, né, discussões, e o quanto isso mais para frente vai se tornando maior. Então começa com algo pequeno e de repente está se mentindo a respeito de coisas muito grandes. Acho que a mentira, ela não tem um grau de maior ou menor importância, né? A mentira por si só, ela é uma mentira. E aí vem aquele ditado, a mentira tem perna curta. Sim. A pessoa, ela começa a viver de uma forma que ela tem que articular muita coisa para que aquela mentira se sustente. E tem pessoas que vão se acostumando a mentir e aquilo vai se tornando um hábito perigoso, porque vai sendo uma pessoa pouco confiável para a vida, de modo geral. E nesse esquema, né, de que a mentira tem perna curta, sim, ao longo do tempo, a mentira não se sustenta, e na relação isso vai ficando muito visível, seja para outros que acompanham a relação, e seja para outros que vão acompanhando a relação, seja para que a própria relação se estabeleça. Então, se eu vou mentindo, ela vai percebendo. Né? Por quê? Porque na mentira a gente tem a incoerência de fatos. Né? Então, mas esse fato não bateu bem com aquilo que aconteceu. Então, começa a gerar na relação um estranhamento. É aquela coisa que desce, mas não desce... Muitas vezes aquela coisa assim, é a minha intuição, né? Eu tô sentindo, eu tô pressentindo algo, porque a outra pessoa também não é boba, né? Ela vai perceber, porque muda, né? Existem vários estudos que falam que quando uma pessoa está mentindo, o olhar desvia, né? Ela tem certos comportamentos. E depois disso, a pessoa ela começa a ter uma certa falta de confiança, uma insegurança no que o outro está fazendo. E aí começa aquela questão da desconfiança, né? Você mente, eu fico meio assim, finjo que acredito, mas estou desconfiada, e aí eu começo a desconfiar e começo a te questionar mais, né? A cercar mais, e isso vai gerando muitas discussões. Agora sim, ponto para a gente pensar aqui. Quando a gente mente, a primeira pessoa que a gente está enganando é a gente mesmo. Então, quanto que eu me escondo de mim mesmo, de quem eu realmente sou, da forma que eu penso, daquilo que eu gosto, deixo de gostar. Então, se eu minto, primeiro eu vou estar enganando a mim mesmo. Depois, claro, a quem está comigo. Só que esse é o primeiro ponto. O segundo diz respeito para que a relação não entre naquele modo perseguição, né, onde quem se sente enganado, recebendo a mentira, se coloca no papel de detetive, de querer saber, de investigar, de buscar saber disso. E o outro sempre na esquiva, no comportamento de se esquivar, de se defender, de não veja bem. E daí ficam sempre argumentos vazios, mas que acabam fazendo com que a pessoa, aquela bomba de fumaça, né, que cria uma névoa, e a pessoa se esvai da relação, ele sai dali. Então, a gente tem que ter essa atenção especial, assim, porque quando o casal entra nesse modelo de perseguidor e perseguido, né, o outro, justamente quem está sendo, quem está recebendo a mentira, né, passa a ser o agressor, né, passa a ser o errado da história, e quem está mentindo fica de vítima, de coitadinho, e cara, isso acontece demais, e as relações vão entrando num looping de briga e desentendimento, e aí quem está recebendo a mentira tem a sensação de que está enlouquecendo. Cara, Vitor, parece que eu estou ficando maluca, porque
eu sinto, eu vejo que é de um jeito, que é aquela intuiçãozinha que vem, mas o fato, o relato que eu tenho é outro, e aí vem aquela confusão. Então, assim, uma relação baseada em pequenas mentiras ao longo do tempo, ela é muito angustiante, ela é frustrante, e vai gerando na pessoa que recebe a mentira um sentimento de baixa autoestima, um sentimento de confusão emocional. Então, vai fazer com que a coisa, vou usar um termo, né, fica tudo zoado, né? Fica muito zoado, fica bagunçado. As emoções daquela pessoa ficam em frangalhos. Então, assim, são relações pautadas na manipulação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, para que isso não perdure, né? E não se torne um hábito, né? Não se torne um hábito. Hábito esse que vai criando marcas profundas. Então, assim, são relações muito traumáticas, que pode ir para aquele estilo que a gente tem ouvido muito, né, de se falar, que tem se falado muito, que são relações tóxicas também, onde, assim, um abusa do outro, né, abusa da confiança, abusa da boa-fé, e isso é uma violência muito profunda. Então a gente tem que ter cuidado, assim, as pequenas mentiras, elas são atos de violência também. Então, a gente deve ter atenção para que, se você perceber que isso está acontecendo na relação, deve ser chamado, sim, teu parceiro, tua parceira, vocês devem chamar um ao outro para uma tomada de decisão na relação, do tipo, do jeito que está, não dá para ficar. Uma separação, nesse caso, ela às vezes é um caminho muito necessário, salvo se ambos quiserem mudar, e aí uma terapia entra, e tem que ser um processo terapêutico muito profundo, porque esse hábito do mentir, ele é chiclete, ele gruda, ele penetra, ele deixa de um jeito que o outro já nem percebe mais. Então, é uma mudança estrutural da relação.